Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de cada um de vocês, quem está aqui presente hoje, quem aceitou o convite, quem vai assistir depois a gravação. Então, esse é um momento muito especial para a gente dar início a essa live aí com a Renata, que é uma consultora global aí, atua nos temas de EPR, PPWR e muitas coisas. E essa é uma live do The Circularity Hub, então a gente tem o privilégio de ter a Renata aqui com a gente para compartilhar um pouquinho da jornada dela, para compartilhar um pouquinho daquilo que ela vem observando no mundo aí, em todos os lugares que ela vem atuando. A Renata hoje mora na Austrália e aí a gente quer compartilhar um pouquinho de como que é a perspectiva dela em relação ao tema, vivência dela. Então, Renata, se você quiser se apresentar, e aí a gente vai conversando. Se vocês, pessoal, tiverem qualquer dúvida, vai registrando no chat, mas a ideia é que a gente não tenha uma aula expositiva, é uma troca mesmo. Então a gente vai tentar ir flutuando entre aspectos de carreira dela, o que ela viu, o que ela observa também do Brasil, o que é importante para a gente observar em relação ao tema, para quem trabalha com empresas, às vezes que atuam em diferentes mercados. E eu acho que é uma coisa para a gente ser útil no nosso dia a dia também, inspirar e a gente ter trocas com pessoas que atuam em outros mercados. Renata, fica à vontade para se apresentar. Obrigada, Edson. Muito obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Renata Daut, sou engenheira química, graduada já há 16 anos. E moro hoje em Sydney, e aí os últimos 12 anos vivendo no exterior e trabalhando como engenheira. E hoje trabalho mais na área de consultoria, de regulamentação de embalagens e globalmente. Eu passo bastante tempo também na Europa, então vivo entre a Austrália e a Europa. Muito bacana. Ô Renato, eu tava pensando aqui na hora que a gente marcou essa live com você, entender um pouquinho como que da onde que você veio, qual estado, cidade, como que você foi parar na Austrália, qual que é a sua jornada pessoal até aí, tem relação com o mundo profissional, se você puder compartilhar um pouco com a gente. Claro. Então, eu sou de Porto Alegre, eu fiz engenharia química. Sotaque nega, né? Então, né? O sotaque, como eu não falo muito português, o sotaque continua. Então, engenharia química lá, eu trabalhei na área de papel e celulose, foi meu primeiro emprego na Aracruz, que hoje em dia é CMPC. Amei, adorava muito, a experiência foi muito boa, mas teve aquela crise de 2008, então todo mundo teve que sair na época, e eu acabei mudando para a área de alimentos, e depois na Petrobras. Mas eu sempre quis trabalhar como engenheira fora do Brasil, né? A minha ideia principal era que eu trabalharia numa empresa internacional e conseguiria uma, né, uma possibilidade de trabalhar pela mesma empresa no exterior. Eu e eu já tinha ali 26 anos, mais ou menos 27, e aí eu pensei, é agora, eu preciso fazer isso antes dos 30. E aí eu comecei a procurar emprego fora do Brasil, e eu fiz algumas entrevistas, mas não deu muito certo, e aí eu resolvi, então, fazer um mestrado na Alemanha, na área de papel e embalagem. Por que papel e embalagem? Então, tipo assim, foi meio random, porque eu tava procurando as possibilidades, cursos que eram em inglês na Europa, e, e essa era uma das possibilidades que eu nem sabia que existia, né? Um curso super focado na área de papel e celulose. E aí, depois que eu fui para. Aí, né, fui aceita tudo, fui para a Alemanha fazer o mestrado. Eu descobri que na Alemanha, tipo, tem graduação, mestrado, doutorado, tudo específico para papel, Uau, embalagem, é bem. Printing também, parte de impressão. Então, tem bem específico. E isso também tem na Finlândia, provavelmente por causa também da indústria, um pouco na Áustria.
Então foi algo que me abriu, na verdade, um outro mundo, assim, que eu não sabia. Um pouco onde a gente que falava que tão específico não era bom, que era melhor ficar mais generalizado, porque devia ter que ser um nicho, né? Mas ao mesmo tempo, esse nicho, eu acho que é tão nicho que abriu muitas portas. Então, estudando lá fazendo meu mestrado eram 2 anos. No primeiro ano eu já assinei contrato com a empresa Voit, que tem em São Paulo também, então alguém deve conhecer aí. Eu não conhecia na época, então era Voit Existem, de. né, muitos projetos de empresa de papel e celulose, máquina É, Voit, projeto de engenharia Voit e tal. Legal. exato. E aí eu já assinei contrato com eles 1 ano antes de me formar. E aí eu descobri que é realmente isso, eles procuram gente com essa conhecimento específico. E aí os meus colegas alemães que fizeram a faculdade, né, o bachelor de papel também, já tinham contrato antes, já contrato assinado antes de começar o mestrado. Então eles já fizeram o Uau, mestrado inteiro. Eles tinham emprego quando eles iam terminar. Então isso foi algo que me surpreendeu. E eu acho que surpreende muita gente, porque isso não é comum, né? No Brasil, pelo menos. exatamente. Exatamente. Tava tendo uma conversa com o Ricardo Sastre, que é, poxa, uma super referência aqui no Brasil em termos de embalagem. Ele também comentou algumas coisas de mercado mesmo. A gente não tem esse olhar dessa disciplina grande tema embalagem aqui no Brasil, né? Então, acho que a gente tem muito a aprender. Poxa, que legal. E aí, assim, a Alemanha entrou nesse mundo. Você trabalhou na Voit, então? Trabalhou Trabalhei na Voit. quanto tempo lá? 2 anos. E aí, e aí foi parar na Austrália depois? Aí eu trabalhei como engenheiro de comissionamento. Então eu viajava o mundo, né? Eu viajei, fiz projetos na Rússia, na Índia, na China, para países da Europa. Então foi uma experiência muito boa, principalmente que eu ainda, logo que eu me formei ali no mestrado, né? Então foi algo que me enriqueceu muito, me abriu os olhos. Mas aí também cansou um pouco, né? Porque viajar, assim, a gente passa nesse tipo de trabalho, a gente passa fazendo projetos por pelo menos 3 meses, e aí volta para casa 2 semanas e fica mais 3 meses. Não tem vida, praticamente a tua vida é o trabalho, né? Teus colegas são a tua família. E aí eu acabei mudando para Andritz, porque eles queriam que, né, competidor, não, como se fala outra palavra? É, Concorrente, concorrente, que competidor é a tradução do inglês, né? Mas eu sei que não é a palavra certa em português. Mas eles queriam alguém para cuidar do mercado da Austrália e Nova Zelândia. E aí eu estava na Alemanha, eles me contrataram, já fiz todo o treinamento na Alemanha, trabalhei para eles lá 1 ano, em torno de 1 ano na Alemanha, viajando, Estados Unidos, tal, aprendendo tudo sobre o maquinário, e aí eu vim para a Austrália para trabalhar para eles, então, para cuidar do mercado, só desenvolver, né, o mercado da Austrália e da Nova Zelândia. poxa, que bacana. Sensacional. Poxa, eu acho que essa visão global, assim, dá outra dimensão, né, do que a gente está falando em termos de projetos, possibilidades e tudo mais. Então, acho que é muito legal. E hoje, até pensando nesse mundo, né, na hora que a gente fala dessa perspectiva de economia circular, como que esse tema você acabou entrando, né? Então, passou nessa parte de engenharia, embalagens, e ir focando mais nesse tema, como que foi essa transição, o que você vem observando, trabalhando também, se der para dar uma pinceladinha para gente, Renata. Sim. Então, a sustentabilidade sempre foi algo que eu gostava e eu queria trabalhar. Eu tentei, inclusive, na Andritz, focar mais na área de sustentabilidade, mas na época não era muito um foco e também eu teria que voltar para a Europa. E na época eu não queria voltar para a Europa, eu queria continuar aqui na Austrália. Porque o headquarter é na Europa, então, tipo, aqui é muito pequeno. O time aqui é 3, 4 pessoas na parte de papel, celulose, e aí tem outras áreas, né? Mas é pequeno porque é um mercado pequeno também, né? Se for comparar a Europa. E, e aí, mas o choque que eu tive foi o seguinte: quando eu vim da Alemanha para cá, eu achava que a Austrália era bem mais verde, mais sustentável. Eu tinha uma ideia, sabe, assim, muito da natureza e tal. E eu fiquei chocada quando eu descobri. Eu morei em Melbourne primeiro.
Eu fiquei chocada quando descobri que só tinha 2 latas de lixo, que é a General Waste, né, que põe tudo, e uma de reciclado, que tu mistura tudo. Só que eu vim da Alemanha, onde eu tinha 6 lixos em casa, e eu separava tudo, entendeu? E assim, é muito... Pra você ter ideia, eu fui para a Alemanha sem saber alemão, né? Eu, inclusive, achava que todo mundo falava inglês lá, e aí eu descobri que não era bem assim quando eu cheguei lá. Então, eu fui aprendendo quando eu estava lá, mas o curso também, o mestrado era em inglês, então não tinha uma necessidade muito grande de eu saber o alemão desde o início, né? Então, tipo, sem saber alemão, eu entendi o sistema, eu aprendi como é que eu reciclava, que não era a mesma coisa que no Brasil, e então design do sistema, independente da língua, que tu consegue entender, ele te guia no que tu tem que fazer, sabe? E aí, quando eu vim para cá, eu vi que só tinha 2 latas de lixo, era tudo misturado. Eu pensei, para que a gente mistura tudo em casa? Por exemplo, reciclado, né? Para depois ter que separar, né? Gastar aí dinheiro, é, energia e tal, para separar. Então, isso para mim foi uma coisa assim chocante. E aí eu comecei meio que um side hustle, né? Tipo, uma coisa de. Como é que se fala isso? Que não era meu emprego estava ali, mas era uma atividade Paralelo que também aí. tá paralelo com coisas do governo, tipo, tinha coisa de startups, assim, tipo, tinha desafios no governo de Melbourne, eles investem bastante nisso, e era sobre lixo. E aí eu fiz um projeto falando que eles tinham que mas basicamente fazer como a Alemanha fazia, de separar o lixo, porque daí vai ter uma melhor qualidade do reciclado e tal. E aqui não tem catadores, assim, né? Isso é muito raro. Não ouvi, assim, poucas vezes, mas só para lata de alumínio, né? Fora isso, não tem. Nunca vi ninguém catando nada separado, diferente disso. Isso porque tem alguns lugares, não tanto como na Europa, mas aqui tem alguns lugares aquelas máquinas que tu recebe 10 centavos Ah, tipo um de retorno à machine aqui, a gente fala, né? Então você coloca lá e isso, é um prêmiozinho. Legal. é. Então, já vi isso, mas também não é muito comum, assim. E aí, na época, eles falaram que não dava, que na Austrália isso não ia dar, porque as pessoas já reclamam que tem que separar e elas já não separam, e que tem que daí ter que gastar colocando novas latas, né? Novos bins em cada prédio, em cada casa, porque é o governo que dá, né, esse lixo, assim, né, padrão para que Coletores, tá? para esses coletores e tal. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu fiz um site, né, de consultoria de embalagem, de embalagens para marcas. O que acontece? Como eu trabalho mais com a parte de reciclagem de papel aqui, era o foco, né? Era OCC. E aí eu vi que tinha muita contaminação. E era isso que mais reclamavam nas fábricas, era isso. A contaminação é muito grande, é difícil Ou de seja, é produzir o papel papelão, né? reciclado. Papelão. Isso, papelão. Hum, Reciclado, né? hum. Aqui só tem 2 fábricas de celulose, 3 de celulose virgem, 2 na Austrália e uma na Nova Zelândia. É de celulose, né? De celulose, né? O resto aí é reciclado. Então, eles falavam muito principalmente do vidro, tipo, o vidro acaba com as máquinas, com as partes e tal. E, e aí eu pensava, mas é lógico e é fácil de resolver isso, né? É só tirar aí as garrafas porque o país aqui também produz muito vinho e toma muito vinho. Então, tem muita, né, garrafa de vinho ali que tá no lixo misturado com papelão, e aí quebra, e aí entra no papelão. Então, tipo assim, é difícil mesmo de separar, né? Então, eu via o problema que tinha lá no final, que era na reciclagem, e, e aí eu pensei, então vou conectar isso com quem está fazendo a embalagem, né? Tipo, eu acho que essa pessoa lá que está escolhendo a embalagem, ela não entende isso, entendeu? Ela não entende as coisas que precisa para poder reciclar, né? O filme, um papel que tem um filme de plástico para ficar brilhoso e tudo mais. E aí eu criei esse site e deixei rolando ali, sem nenhum marketing, sem nada. E aí existia pessoas vindo pelo Google, acredito, me achando e pedindo ajuda, e foi aí que eu percebi que existia um nicho nessa área aí que eu podia atuar. E aí eu Mergulhou comecei. de cabeça. Exato. Legal. É, Poxa, que isso foi em bacana. 2020.
Então, mas eu saí da Andrews em 2023. Então, eu esperei um pouco aí para ter a confirmação que era uma boa ideia. Legal. Essa eu acho que é até uma discussão assim a respeito de coletores, né? Poxa, a gente teria que ter mais coletores ou menos. Tem algumas normas, até aqui no Brasil tem essa discussão. Já vi muito a nível acadêmico também, né? Até pelo sistema de coleta como funciona, se faz sentido ser separado, igual a um modelo mais europeu. E aí eu acho que o alemão é super fissurado em separar até em cor, né, os vidros lá, ou se, Isso. em alguns lugares, né, ou se é uma coisa mais seco e úmido. A gente tem até essa discussão, e eu já ouvi muito de colegas meus que atuam em cooperativas que a melhor coisa seria assim, a gente fizesse, pô, seco e molhado, assim, né, digamos assim, então, recicláveis e materiais até que seriam rejeitos de um lado, orgânicos e o que é molhado eventualmente algum reciclável que está contaminado, assim, com alguma sujidade nesse molhado, e aí facilitaria na triagem. Muito por conta desse sistema de coleta, até como funciona aqui, né? Passa na triagem, separação, e depois a o Daniel falou, no mínimo orgânicos, rejeitos e recicláveis. Exato. Mas aí tem um ponto, né? O sistema hoje é muito assim, coleta reciclável e o orgânico que pega tudo, né? Porque a gente não tem um sistema de compostagem consolidado. No Brasil é irrisório, né? Então é muito isso. Eu acho que se assemelha bastante, assim, né? Pelo que você falou, essa parte de coletores. E aí, Renata, pensando até nessa sua jornada que tem essa questão de, poxa, ambição profissional, vai vendo oportunidades e foi construindo muito organicamente essa carreira, vendo essa necessidade e essas paixões. Como que você vem observando a maturidade dos mercados em relação às regulamentações, seja aí na Austrália, com a característica que tem de formação do país, de independência, os estados, e até nos mercados que você atua, né? Ambiente europeu. Como que você vem observando isso, essa evolução, e o que você poderia trazer aqui para a gente um pouquinho de insights desses mercados? Sim, claro. Então, aqui na Austrália, ainda existe, né, a APCO, a Australian Packaging Covenant Organization, que é o que tem, não é mandatório, né, é algo voluntário, que as empresas fazem parte, e aí elas têm que seguir um guideline lá, que é a parte de reciclado, que tem que fazer os materiais, as embalagens recicladas, ou reutilizar ou compostar. E claro que existem regras para isso, não é tipo ou um ou outro, né? Ou para ser compostável é mais só focado em alimento, quando não tem como remover e tal. Mas existiam os targets, né? Os números que eram para ser atingidos em 2025. E nós já estamos em 2026. Então, o que aconteceu é que não atingiu, né? Os dados lá, os targets que eles queriam ano passado. E aí, no início do ano passado, já tinha percebido que não ia dar, entendeu? Sim. Um detalhe que você falou, então assim, você falou que é voluntário, ou seja, não tem meta, se nenhuma empresa não adotar nada aí na Austrália, não acontece nada. Então, Mais reputacional, eles fazem algumas coisas nesse sentido, assim. assim, quem está engajado aí são supermercados, por exemplo, e algumas empresas retail, não sei como é isso em português, que vende roupas, vende, sabe, Mais de grandes lojas, varejo, né? assim. Varejistas. Varejo, isso, varejo. E aí, eles exigem que quem fornece para eles esteja no padrão, entendeu? Porque até a maioria das vezes eles não produzem os próprios produtos. Tem. São grandes empresas que todos os suppliers deles, fornecedores, é que mandam, então eles pedem para eles estarem de acordo, entende? Então, isso é como que teve força, então, tipo assim, parte do mercado, né, é alinhado por causa disso, né? Porque se tu quer vender no maior supermercado, tu tem que te alinhar, e, né, porque é os standards ali do supermercado. E é alinhado, obviamente, com a Apple, né? Só que no início do ano passado, aí resolveram fazer uma consulta
pública para todo mundo né, que quisesse responder sobre o que achava, se era melhor ter um IPR bem restritos, que fosse mandatório e tal. A maioria das pessoas pediram por isso. Por quê? Porque tem muito dessa questão de que tem várias empresas que não estão fazendo nada, né? Não estão. Então, E tipo, quem outras está fazem pagando. muito, né? Exato, quem está tendo que fazer os relatórios anuais, né? Tipo, que eu trabalho com essas empresas, principalmente. Então, eu pegar todos os dados dos clientes, tudo isso gasta dinheiro, tempo, né? E recurso da empresa, né? Então, se, tipo, só eu estou fazendo, então, né? O que está acontecendo? Então, todo mundo queria ser o mandatório. Porém, a, parou ali ano passado e acredito que foi pressão das empresas maiores. Por quê? Porque não existe uma harmonização da coleta de lixo, da reciclagem aqui. Então, é muito. Às vezes, o que é reciclado no aqui na casa, né? Tipo, por exemplo, aqui na minha casa não aceita Tetra Pak, onde eu moro. Uau, Mas sério? como reciclado. Não é reciclado, É é rejeito. rejeito. Porém, na Austrália do Sul, né, South Australia, em Adelaide, aceita. Entendeu? Então, tipo assim, como é que tu, como uma empresa, vai dizer que aquilo que tua embalagem é reciclável, se em alguns lugares são e em outros lugares não são? Né? Então, tipo, é necessário ter um baseline aí, ter, tipo, a regra Um onde mínimo, né? e daí poder fazer o design, né? Poder criar as embalagens a partir disso. E isso é realmente extremamente necessário. Então, teve uma reunião semana passada do ministro do Meio Ambiente para discutir isso. Ainda não saiu nada oficial, então ainda não tenho o que te dizer, mas as esperanças são altíssimas de que vai ter algo nacional. E como eu estava te falando antes, né, a Austrália ela funciona meio como os Estados Unidos, assim, até 100 anos, 110 anos atrás, os estados eram independentes, eles eram como países. Então, quando criaram um governo nacional, né, os estados continuaram com autonomia. Então, mesmo que tenha uma regra nacional, eles podem fazer o que eles querem. Então, é aí que está também o problema, né? Estrutural aí de como que a Austrália funciona de governamentação para poder alinhar. Acho que é bem semelhante a Brasil, assim, essa questão de estados, aí, tipo, país continental aqui. Tem muitos estados que vão fazendo, acho que já passou de 15 estados que possuem aí aqui no caso, né, IPR, né, e pessoal, ela usou esse termo, não sei o quanto cada um conhece, mas é a responsabilidade estendida ao produtor, que é um pouquinho diferente da nossa responsabilidade compartilhada, então tem uma peculiaridade aí um pouquinho diferente, quando a gente falar sobre IPR, que geralmente é o que no mundo inteiro vigora, assim, né? Então, vários estados americanos, vários países europeus, né? A Europa em geral, alguns países asiáticos, alguns países até da América do Sul, Chile, Colômbia, tem um modelo de IPR. O Brasil tem essa perspectiva mais da responsabilidade compartilhada, né? Então, acho que a gente vê esse dilema aqui também. Poxa, como que a gente cria essa harmonização se cada estado lança uma coisa que é diferente do outro e vira também uma complexidade para as empresas, né? Pô, tô atuando no país inteiro, como que eu vou ficar com 20 e tantas regras do jogo para eu atender? E às vezes coisas que são um pouquinho antagônicas, assim, né? Aí, só um aspas aí, pode. Exato. Não, e tem outra coisa que está acontecendo em paralelo com a parte de packaging, de embalagens, é o single uso, como é que se fala single use Os plastic? únicos. O uso único de plástico. Então, os estados estão banindo. Então, por exemplo, a Austrália Oeste, Western Australia, já baniu IPS, isopor. O Então, isopor. tem aquela isopor para eletrônico ou para. Então, eles não aceitam mais. E, por exemplo, aqui em New South Wales, onde é Sydney, aceita ainda.
No norte, não tem nem regra, aceita tudo. Então, se tu tá importando, tu é uma empresa, né, que trabalha na Austrália em geral, e tu tá importando esse produto. Eu tô com clientes, principalmente agora, focado nessa parte do oeste, porque lá não aceita mais, eles não podem vender o produto se tiver o isopor. Porém, eles também não querem investir em todos os produtos, porque no resto da Austrália, né, digamos metade da Austrália aceita, metade não está aceitando. Uau, E aí mas é um desafio. Eu falei para eles, olha, melhor vocês já começarem a alinhar. E outra coisa, eu falei, como a maioria das coisas na Austrália não, a Austrália ela produz muito pouca coisa na Austrália. A maioria vem do exterior, né? Vem da China, Vietnã, Tailândia. Então eu falei, conversei com eles o seguinte: a Europa já está, né, com o PPWR aí e tem enforcement, então se tornando sim, a obrigatoriedade. e são obrigatoriedades a partir de agosto, agora, 12 de agosto desse ano. Então, eles têm que se alinhar, né? Então, tipo, eles não estão só exportando para o Brasil, para a Austrália, eles estão exportando para a Europa também. Então, se eles não se alinharam ainda, eles têm que se alinhar. Tipo, eles não, pelo menos não Mexendo. perceberam, talvez, o que está acontecendo, né? Talvez eles não perceberam o risco, né, para o negócio de não fazer, né, trabalhar na embalagem para que ela seja reciclada. Então, esse é um Interessante. dos aqui, mas o que a gente sofre de influência do exterior, né, principalmente da Europa, porque são os mesmos fornecedores em muitas coisas. Então, eu acredito que mesmo aqui não sendo mandatório, a gente vai ter uma mudança nas embalagens, materiais, melhora na reciclagem, em termos por causa da Europa, por causa do PPWR. Bacana. Aí até aproveitando esse gancho, assim, se a gente puder então resumir cenário Austrália, ponto de interrogação, zona cinzenta em relação ao que vai acontecer. Ainda não é mandatório, mas tem essas questões estaduais, né? Então acho que tem esse aspecto. Na hora que a gente vai pegar lá o voo seu, que você vai atender também clientes e trabalha muito ali na Europa, como que você tem enxergado isso, Renata? Como que tem sido essa demanda até em relação a PPWR? Eu estou trabalhando na Klabin e a gente vem atendendo clientes de lá, tá? Então, vem fazendo um trabalho bem forte internamente, que tem várias exigências, né? Então, poxa, tem um horizonte, né, diferente, assim, de cenário brasileiro que criou um decreto em outubro e exigiu a meta para janeiro, literalmente, né? Na Europa, poxa, tem às vezes horizontes mais amplos, né? Poxa, uma discussão ampla. Começou a valer a lei ano passado, mas as exigências a partir de 2 de agosto desse ano vai até 2038, então algumas coisas. O que que você vê assim na sua vivência indo lá mesmo, percebendo das marcas, e até no dia a dia, né, como consumidora, quando você vai lá, que você poderia nos dizer? Sim, é bem diferente. Eu apresento em eventos aqui e lá, né? Então, aqui, tudo é meio novo, né? Assim, eles ainda estão esperando muito, acho que realmente uma lei para que eles mudem. Aí vai para a Europa, gente, assim, ano passado eu estava impressionada principalmente na parte de coating, né? Tipo, para substituir Investimento, o plástico, investimento. É que eu aham. nunca aprendi isso, eu não sei se em A português. gente fala, sei lá, falar coaching aqui também, assim, é um termo, mas é o revestimento ali, você diz para embalagem de Do papel, papel, é, para embalagem de papel, sim, sim. né? Então tem essas regras também de que não pode ter plástico na embalagem, na Europa, né? Na parte de alimentos, ou 5% em peso. Então, Para ser monomaterial, né? isso, do material. Então, eu vi muito avanço em possibilidades, assim, de coating sem plástico, né? Assim, então, coisas minerais, algas, né? Então, que eu acho impressionante, assim, acho que tem uma gama aí, então, tem uma evolução muito grande na Europa, tu vê que a coisa está andando muito mais, tem, né, diversos países trazendo novas tecnologias,
E essa discussão mesmo, assim, por exemplo, a Lavazza, né, a marca de café italiana, eles mostraram o case deles que eles investiram 20 milhões de euros numa nova, no desenvolvimento da, assim, eles tinham uma embalagem laminada, né, para café, então laminada de plástico, então tinha alumínio, tinha, né, as Uhum. outras camadas de plástico, e aí eles desenvolveram monomaterial, só apenas ser PI ou PP, então Polietileno. polipropileno, polietileno e polipropileno. Não. Então, eles estão testando as duas, né? Mas ela é única, ela não é misturada. É só poliprotileno ou só polipropileno ou polietileno. Isso aí. Então, eles investiram muito. E, claro, para poder usar uma material assim, diferente, sem ser iluminado, tem que investir também em maquinário, né? Nem toda máquina aceita, né? Então, tem todo esse lado prático, né? Que não é só fazer o design ali da embalagem e dizer, agora faça isso. Agora, como é que a gente vai fazer isso ser implementado? Como é que isso vai realmente funcionar? Então, tu já vê que, apesar de não ser ainda agora, tá, né? As regras de reciclagem e tal do PPWR, as empresas, alguns, e é isso que eu fico fascinada, que eles já estão, né, Correndo atrás, né? já estão trabalhando nisso, e graças a Deus eles têm essa visão, porque eu vejo uma limitação, mesmo na Europa, né, que ainda as empresas acham que vou esperar até o último minuto. De repente eles mudam de ideia, de repente eles postergam Sério, essa. sim. Então, né, tem bastante inovação, mas também tem ainda esse pensamento, porque existe outras regras aí, outras legislações da Europa que isso aconteceu, né? Que eles acabaram adiantando por mais um ano, 2 anos. Então, as Aí, empresas meio que aí o acham DIAR, né? Teve alguns ajustes aí também de datas, né? Postergou. Exato. Até pela a chiadeira geral, às vezes, né? Sim. exato. E nenhuma empresa quer investir sem necessidade, né? Necessidade a longo prazo, eu diria, né? Mas eu entendo que é uma questão de risco, de avaliação da empresa e de risco. Hoje em dia, a embalagem provavelmente vai ser um pouco mais cara, mudando de material. Vai, mas isso vai ser reduzido a longo prazo, né? Quando vier as taxas, né? A accumulation fee, tu vai pagar mais se tiver uma embalagem com determinados materiais, por exemplo, plástico flexível, né? É €1,20 por quilo na, na Holanda. E o papel Uau. é 2 Ó, centavos. olha, isso aqui é importante. Tem gente aqui na live agora, ou quem vai assistir, mas tem gente aqui na live que trabalha com esse sistema aqui no Brasil. 1,20 é a taxa, é comodulação. Aí é só um disclaimer, quem chegou aí andando, a Renata é da Austrália, ela mora na Austrália, brasileira, né, e tal, de Porto Alegre. Então ela está há muitos anos. Então alguns termos ela vai tentando lembrar como que fala em português. Então é tudo dentro do Né? jogo. Mas esse tema é importante porque, até para vocês terem esse referencial, como que é essa parte das taxas. Poxa, 1,20 euros, quanto que dá isso aí? Deve dar um salário mínimo quase aí. E no Brasil, €1,20. Não, mas tô brincando, deve dar uns, sei lá, uns R$ 7, sei lá, por aí. Por aí, né? Deve ser. Não sei. Mas, poxa, R$ 7 só a taxa. Então, que Por custeia quilo, né? por quilo, ou seja, R$ 7.000 a tonelada, custeando o sistema deles, né? Ou seja, se você é o produtor, acaba pagando isso. Então, é um custo elevado. E aqui no Brasil, às vezes, tem essa discussão da taxa, e aí os valores, na hora que fala sobre, aqui no Brasil, né, créditos de lógica reversa, é bem distinto, é bem inferior aqui, ô Renata. Então, a minha imagem desapareceu? Tava falhando um pouco. Voltou? Poxa, acho que é minha conexão tá um pouquinho ruim. Mas enfim, Tá, acho que tô. tá. Só deu uma travada. Ah, perfeito. Se tiver algum problema, vai me avisando aí.
Mas interessante isso. Ô, Renata, uma coisa que eu acho que é legal o pessoal saber como que você vê essas grandes tendências. Até, por exemplo, o mercado australiano, como que as marcas se comportam assim? Fica um pouquinho em cima do muro esperando o que vai ver, mas topam se tiver uma IPR, né, uma regulamentação focada em logística reversa, focada até em questões que abordam outros temas de circularidade, design de embalagem, conteúdo reciclado. Como que tem sido a recepção das marcas? Ou é mais uma questão assim, olha, não, a gente precisa evitar porque vai inflacionar o preço dos materiais e tudo mais. Então, como que você tem visto isso? Ou na Bom, Austrália e os mercados também. sim, ano passado eu participei de uma reunião aqui com o ministro do Meio Ambiente e com os CEOs de todas as grandes empresas da Austrália, né? Nestlé, Coca, Pepsi-Cola né, em torno de 10, 12 empresas. E todos eles apoiavam o IPA, apoiavam, queriam que fosse mandatório, Uau, que por quê? Porque aí que está né, a competitividade de preço, de produto. Então, eles querem assim, a gente está com vocês, a gente tem desenvolvimento em outros países também, porque são todas empresas globais, né? Mas a gente quer que todo mundo seja obrigado a fazer isso, né? Porque senão a gente investe em dinheiro, possivelmente o nosso produto talvez aumente ali uns centavos, e aí isso a gente vai perder competitividade com uma outra empresa que não está fazendo nada, né? E aí a gente está pagando por esse, porque aquelas máquinas de retorno, por exemplo, para bebida, é sim. financiada também por empresas né, do ramo de bebidas. Então, eles aí estão também pagando, ou naqueles centavos ali que a pessoa recebe, né, tem um percentual que vem da empresa, eles estão pagando para fazer parte daquele programa, mas aí as outras empresas não estão. Então, eles queriam, mas eles queriam assim, todo mundo no mesmo barco e um alinhamento nessa parte de reciclagem. Tipo, a gente tem que ter essa regra feita, o que Valendo para não é todo mundo, né? para todo mundo no país inteiro, né? Então foi muito positivo e assim, eu acho que vendo do governo, pelo menos esse ministro, ele não tinha noção dos problemas na parte de reciclagem, entendeu? Assim, técnicas, né? Eles trouxeram as empresas, também estava a Vise, que é uma empresa grande na parte de reciclagem de papel e vidro e plástico, eles têm várias plantas agora. Uau, Eles trouxeram exemplos práticos, assim, tipo, por exemplo, a garrafa mais ou menos como eu mencionei antes, né? A long neck de cerveja, antigamente, se tu pegar uma long neck de 50 anos, 30, 40 anos, ela era bem resistente. Tu sim. jogava ela na lata, ela não quebrava. Mas hoje em dia ela é bem mais fina, por vários motivos, né? Então, inclusive Economizar, para, né? né, Material. mas também para emissões, para ser mais Sim. leve, para transportar, tudo mais. Só que aí tu joga ali, aquilo quebra. E aí isso aí já dificulta, né? Traz todos aqueles problemas da reciclagem depois, do maquinário e tal. Então, e aí aumenta o quê? O gasto para as empresas que querem reciclar, né? Que estão nessa parte da reciclagem. E aí querem também fazer essa mandatório enforcement de usar um, com, conteúdo reciclado de papel nacional. Ah, de Então, papel, com tudo reciclado, inclusive. isso, então assim, papel reciclado nacional, porque que acontece? Que o que está acontecendo na Europa, por exemplo, tá vindo, tá, tá vindo da China, né? Tipo, porque é mais barato, e aí tá vindo de qualidade ruim, então quem recicla na Europa tá tendo problemas que não consegue, na verdade, reciclar, porque o material é de baixa qualidade, isso principalmente no plástico, né? Porque o plástico que na Europa tem a obrigatoriedade de ter o reciclado dentro. E aí, aqui é a mesma coisa, que como quase tudo é importado, pensa, todo o papelão tá vindo, ou 90, 80% tá vindo do exterior. Aí, recicla aqui. Só que daí o reciclado aqui é mais caro que o reciclado da China, sei lá. Então daí a China manda da China, aí tu tá dizendo, ok, eu tô aqui Entendi. com conteúdo reciclado. Então tem essas questões que, tipo, eles querem obrigar que use local, mas também qual é a capacidade que tem, né, assim, de poder, da demanda.
E aí, se o produto vem da China, como é que tu vai usar o reciclado local? Vai mandar a caixa daqui para lá? Então, tem todas essas questões, assim, que... Esbarra numa Aí, do estratégia tempo, até industrial, né, também do país, né? Tipo, o que a gente quer da nossa economia também, né? Se vai depender só do de fora ou não, né? Puxa, eu acho que é formação econômica para o país, assim. Eu acho que isso vai trazer vantagens e desvantagens. Mas o pessoal estava on board, então eles estão, né? Eu acho que eles estão, mas eles querem umas regras mais definidas para que todo mundo seja, né, responsável do mesmo jeito. legal. Não, perfeito. É a tal da isonomia, né? Meio que um palavrão essa palavra, mas dessa regra de valer para todo mundo, né? Não pode valer só para os grandões e o restante só surfa, né? E se beneficia com um custo bem inferior, né? Interessante. Exato. Ô, Renata, e você vê que. Tava muda. Voltou? Voltou. Ah, eu bati aqui. Como que você vê essa, essa trajetória de PRs no mundo, essa regulamentação? Até na hora que a gente fez a chamada para a live, eu coloquei lógica reversa no sentido termo mais simplificado para o pessoal entender, que a gente está falando desse tema, né, de regulamentação de questões de reciclagem, as responsabilidades das marcas e tudo mais. Como que você vê é, essa tendência? Você acha que é uma coisa que vai consolidar muito forte o mercado europeu? Você acha que tem algumas tendências também indo para mercados asiáticos, principalmente, que eu acho que é o que a turma que mais gospe material e produto no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil também recebe muito material vindo de importação, você comentou também. Qual que é essa fronteira global aí que você enxerga, né? Então, o PPWA ali com a Europa, ele está fazendo, acho que uma revolução global, né? Em termos disso, que as empresas trazem do exterior, né? Importam produtos, assim como produzem lá. Então, tem essa pressão, né? Nós temos um mundo globalizado, e a maioria das empresas, não a maioria, mas muitas empresas são globalizadas, então elas têm que estar alinhadas com todos. Então, o que eu vejo, assim, na Ásia, por exemplo, a Indonésia, ela já tem um IPR já faz um tempo, mas também é voluntário, porque eles têm medo, a gente até teve uma conversa no passado, eles têm medo que isso afete a economia deles. E Uau, eles são sério? chatos, então, tipo assim, se a gente criando um IPR aqui, né, mais restrito, vai tirar empresas aqui, ou vai deixar de outras empresas chamar eles, ou trabalhar com eles, eles preferem, então, não ter nada, porque eles têm medo mesmo de perder a competitividade, de perder, né, essas empresas que trabalham lá. Tailândia também, ontem mesmo tive uma reunião com uma empresa que produz na Tailândia, e aí o que aconteceu? Eu estava falando sobre a Europa e ela assim, meu Deus, então a gente tem que se alinhar a isso, porque a gente exporta daqui para a Europa. Aí eu falei, sim, a gente estava trabalhando para o mercado australiano, mas aí ela percebeu como eles são globais também, tá? A gente precisa fazer isso para a Europa. E agora, então, sabe? Então, esses países, eles têm alguma coisa, e eu acho que eles também querem ter alguma coisa para estar alinhado globalmente, mas ao mesmo tempo eles não querem que isso prejudique eles economicamente. E na China, também conversando com um pessoal de lá no passado, na Europa, na conferência lá, eu falei sobre a América Latina, e aí teve esse colega que falou sobre a China, e ele falou assim: na China, não existe um IPR como nos outros países, assim, existem umas regras de resíduo e tal. Eles falaram assim: ó, se não for economicamente positivo para Viável. a gente não vai fazer nada. Isso aí não é. Ele falou assim: isso aí não faz parte do nosso pensamento. Ele falou assim, sabe, isso aí não, a gente não se interessa por isso, entendeu? Uau, Então, assim, falou isso. Deixou claro lá. deixou claro, por exemplo, a gente estava falando sobre a garrafa PET, né, sobre a reciclagem de garrafa PET. Ele falou assim, a gente recicla garrafa PET porque o reciclado, a fibra, né, o plástico Aham. reciclado, é para tecido, que tem valor agregado maior do que... Então, ele falou assim, a gente não vai usar
reciclado PET para mandar ir para vocês para a Europa. A gente vai usar no tecido porque a gente ganha mais dinheiro vendendo para usar em tecido, no têxtil, na indústria têxtil. Então, os motivos pelo qual eles reciclam são outros, entende? Aham. E E aí, aí então, inunda os países com esses produtos, né? Depois tem isso. ah, É um é, dilema isso. Eu acho que é um dilema grande aí, que eu acho que ainda não está posto, né? Não sei o que que você enxerga, e aí até aproveitando, né? O que que você enxerga aí em relação a essas dificuldades? E até, por exemplo, assim, na hora que você falou sobre PPWR, eu acho que a Europa é mais rigorosa nesse sentido. Quais são, o que você enxerga de maior dificuldade ali, alguma coisa, né? Tiver alguma subfase, reciclabilidade, né? Alguns índices e proibição de materiais, assim, que mais tem pegado na sua visão dos clientes sim, em relação à preocupação? Tem alguma coisa que você destacaria? ao uso de reciclado, material reciclado, né, integrado na embalagem. Esse, eu acho que é o maior desafio, Uau. por, em função disso, por exemplo, para contato com alimento, qualquer embalagem com contato de alimento que tenha reciclado junto, só é aceito, só é aprovado na Europa se for europeu. Não pode vir de fora da Europa, porque eles não confiam, né, no rastreamento, né, Ah, porque tem ah, rastreamento. Eles não tem essa questão, então, ou seja, para ser confiem, aceito tem que ser produção local, assim. sim, para alimentos, porque Ah, é tá, mais para alimentos no momento. sim. Então, aí que acontece também, se todos os produtos alimentícios tiverem esse percentual de reciclado na embalagem, tem como produzir tudo na Europa? Não tem, né? Mas aí, ao mesmo tempo, existem países que que está fechando a reciclagem de plástico, por exemplo. Né? Tá essa crise aí da reciclagem na Europa. Aí tu pensa, mas como assim? Por causa do valor, né? O preço de reciclado da China é mais barato, Mais né? barato. Outro que é maior, né? É mais barato do que produzir. Então, assim, se não for para. Se o teu não é food grade, tá sem mercado no momento em função da competitividade de valor mesmo, né? Do custo ser muito alto. Então, acho que esse é o maior desafio que eu vejo na Europa, né? Nas discussões que a gente tem, esse é o maior desafio. Eu vi um dado, né? Até no, nas publicações que eu faço semanalmente ali do Giro de Notícias, né? Venho acompanhando muito isso de novas unidades surgindo e outras fechando, né? Acho que é nos últimos 5 anos, alguma coisa assim, a Europa perdeu tipo 1 milhão de tonelada de capacidade recicladora de plástico. Por conta disso, né? Você vê uma guerra na Rússia ali, Ucrânia, questão energética, o preço nas alturas, aí não fecha conta. E é uma avalanche, um tsunami de produto chinês, indiano, invadindo o mercado e de fato não fechando a conta. Eu acho que é, a gente pensar nessa questão de PCR, né, de material reciclado, passa muito mesmo por essa questão de olhar também o custo da energia, essa viabilidade, né, que é uma questão fundamental para parar de pé uma indústria recicladora, né? Sim, isso é Interessante muito. esse ponto. É. E A energia é muito grande na Europa. Inclusive, não sei se tu sabe, mas quando eu estava na Alemanha, então faz aí já uns 6, 7 anos, eles fecharam todas as energias nucleares, né? Todas as plantas. exatamente, E aí a energia simplesmente estourou voou para. para as É, alturas, né? Poxa, é um desafio. É um desafio, né? Eu também tenho uma opinião muito assim da energia nuclear. Puxa, a gente poderia olhar que é uma energia que tem alguns aspectos, mas que teria que ser olhado com mais carinho, assim, né? Mas tem muito medo, muitas questões em jogo nesse sentido, né? é, mas é a mais limpa é a energia uma das mais Mais limpas. limpas, exato. Tem isso mesmo. Eu já vi um documentário bem bacana no Netflix abordando isso, né? Então, eu acho
que é muito bom. E esse, a, a estratégia, né, principalmente a Alemanha adotou ali também, e aí acabou influenciando muito na Europa, de fechar as nucleares, paga o preço agora, literalmente o preço, o custo, né, nas alturas, dependendo de gás também, né. Ô Renata, eu não sei, você quer abordar mais algum tema? A gente pode Eu abrir queria só até, trazer uma curiosidade, aí manda. me pergunte, faça as perguntas aí, mas é uma curiosidade que eu percebi, por exemplo, na Índia, né? A Unilever na Índia, eles compraram uma parte de uma recicladora de plástico para ser parte do portfólio, porque eles produzem produtos na Índia que eles exportam para a Europa e, Aí no eles caso, tendo no hall deles uma indústria para produzir para eles ah, mesmos. porque tem que fazer a rastreabilidade, né? A Aham. traceability. Então, para te poder ter o poder, digamos assim, né, ou assim, mais controle sobre isso, porque esse é outro tema que, né, tu depende da recicladora, e aí tu tem que, são certificados, agora tem certificações em recicladoras em alguns países, tipo Espanha França, então eles resolveram comprar, né, essa parte dessa recicladora para poder fazer essa rastreabilidade aí, para poder, né, ter mais controle Interessante. sobre Legal. o produto, sabe? Então, eu achei isso muito interessante, porque é uma mudança também, né? O portfólio dessas empresas não vai ser mais só produto, vai ser também ter todo a cadeia, né? Para poder ter mais controle e responsabilidade ali, né? Para poder fazer aprovar, né? Que é Sim. reciclado e tal. Poxa, isso aí é interessante. Tem, poxa, no grupo, na comunidade, a gente tem muitos diretores, tem empresários. É legal ter isso, esses cases para que eu acho que entra como possibilidade de estratégia, né? Poxa, faz sentido fazer uma parceria, sei lá, uma joint venture, ou comprar mesmo uma empresa para produzir, você ter o poder. E de fato, essa questão da rastreabilidade é importante. Até, acho que aproveitando, você me deu um gancho aqui. Se você pensar nesses trabalhos, essas tendências que você vem olhando, é, poxa, tem esses estados, tem essas pressões de China loucamente focado no dinheiro, na rentabilidade, Europa com essa responsabilidade, né, olhando mais o todo da questão, né, não só a parte econômica, outros países mais low profile, tipo a Austrália, que você vê também de tendência de outras coisas que vão surgindo. Por exemplo, aqui no Brasil a gente vê muito esse tema rastreabilidade em alta. Então, empresas que oferecem algumas coisas em relação a isso, é um serviço novo, né? Surgindo. Quais outras coisas você vê também que essas regulamentações puxam e que é bacana de quem atua com essa área ficar antenado assim também? Aumentou, assim, eu percebi que aumentou o pedido de estudos para provar que é reciclado, por exemplo, né? Para um estudo que envolva, por exemplo, eu pego ali um produto de uma empresa, eles querem ter certeza que aquilo ali é reciclado. Não só o material, o software ali que se usa dizendo que é reciclado, mas se ele realmente vai ser coletado e não vai acabar na cadeia. Então, para provar mesmo ter essa rastreabilidade. Então, estudos em torno disso. E, que mais? Auditorias. Então, também fui pedido assim: você faz auditoria nos nossos fornecedores? Porque hoje em dia o que acontece ainda aqui, pelo menos, é que a gente pega a informação do fornecedor, só que é uma informação. Autodeclaratória. Exato, exato. Então, eu acho que isso está crescendo muito, onde tenha a possibilidade de realmente ir lá. Por exemplo, eu estou indo para a China daqui 2 semanas, apresentar num congresso, mas eu também vou olhar algumas empresas de clientes meus, já que eu vou estar lá, para Aonde dar uma isso? ideia, porque na China, em Xangai. Eu vou em Xangai, depois eu vou descer para Guangzhou e Hong Kong. Shenzhen, que é onde tem ali as fábricas no sul da China.
e para poder ver o que, que eles estão fazendo. Não é oficialmente uma auditoria, mas assim, eu vou lá dar uma olhada, porque muitas coisas que a gente fala para eles, propõe de material e tal, de modificação, eles falam não dá. Ah, não dá para fazer. Claro que dá para fazer, só que eles não querem trocar, entendeu? Eles não querem ter o trabalho. E aí eles pensam o quê? Ah, eles vão deixar de comprar de mim se eu não trocar, né? Então, daí aí vem o tipo o risco, né, que eles estão tomando. Então, por exemplo, essa empresa, esse cliente, a parte que eles estão exportando para a Inglaterra, eles mudaram a embalagem, mas o que está para a Austrália eles ainda não mudaram, porque ainda não é mandatório, né? Ah, Então, só mudou um pedaço exato. ali. Então tem como? Eu acho que foi o ruído aqui da sala aqui. Desculpa. Não, mas Não, interessante isso. E até mais um gancho antes de, pessoal, se alguém tiver alguma coisa, eu vou abrir o microfone para vocês perguntarem. Como que você vê a tendência também em relação ao tema de embalagem de papel, assim, em relação a isso? PPWR tem essa questão mais de focando em conteúdo reciclado para plástico e tal, mas como que você vê essa pressão em relação à embalagem de papel em outros mercados? Você comentou um pouquinho aí também de embalagem longa vida, né? Que há um pouquinho. Como que é em outros mercados? Como que você vê e o que você vem observando? bom, eu venho observando um crescimento, né? Tu sabe que tem essa onda de paperization, então criar, mudar tudo que pode para papel. Aí, né, juntamente com isso, esse desenvolvimento de barreiras para que possa usar papel em outros produtos que antes não podia, né? Aí tem a questão do PFAS, né, do Forever Chemicals, que também está muito ali no papel ou, ou, né, na embalagem para alimentos. Então, tem agora essas restrições, né, na Europa 50 ppm, aqui na Austrália 100. Então, acho que isso é um outro mercado também, tipo, toda essa parte não rastreamento, mas de medir, né, o PFAS, de conseguir provar, tá, não é adicionado porque quer, né, tem uma palavra para isso, mas tá no Não é sistema já, né, tipo, intencional, né? isso não é intencional, porém tá no sistema, né, então tu tem que também fazer o teu balanço de massa ali, tem que mostrar, provar que se tá, é porque estava um pouco no sistema. E se tem mais de 100 ou mais de 50, como é que vai resolver isso, né? Então, eu acho que é uma dos desafios para papel, né? A barreira. Um, aqui, aquele chocolate Mars, ele mudaram para papel, né? Faz uns 2, 3 anos aqui na Austrália. Então, foi tipo, uau, assim, foi super falado. Mas aí eu descobri, quando eu estava na Europa falando com o pessoal da Mars da Europa, eu descobri que a barreira, né, o coating que é usado aqui, não é aceito na Europa. E eu não Uau! sabia. Exato, porque tem aí algum elemento químico, alguma coisa química que não aceita. Então, eu acho que é uma área que vai crescer muito, já está crescendo, né? Mas existe, claro, esses desafios, né, que eu não acredito que o plástico vai ser eliminado, eu acho que o plástico é necessário, porém, porém vai crescer, eu acho, e vai diminuir a quantidade de plástico usada e aumentar a de papel, de fibras, com barreiras que estão sendo desenvolvidas. Interessante, muito bacana. Gente, eu vou abrir para vocês, quem tiver, peraí, eu tenho que achar onde que, ativar o microfone, eu vou ativar. Quem quiser abrir o microfone e tiver dúvidas, eu tenho mais dúvidas aqui, mas a ideia é abrir para vocês também. A gente pensou nesse modelo aqui mais interativo, assim, em relação a não ser expositivo, mas se vocês tiverem alguma dúvida, aproveita, senão eu vou aproveitar ainda um pouquinho da Renata aqui com a gente. Ela acordou 5 da manhã na Austrália, deixou de ir no CrossFit dela, tomou o café dela e veio para cá. Então vocês têm que aproveitar isso aí. E até se quiser perguntas em relação à carreira também, eu acho que pode ter alguém que tem essa ambição, fiquem à vontade. Um de cada vez, tá?
Ó, se ninguém vai, eu vou então de novo. Vai lá, Marcão. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Renata. Obrigado aí pela disponibilidade. Desculpa, eu estava em outra agenda aqui, cheguei já com o bonde andando aqui, já na reta final. Mas, assim, não sei se você já falou, e eu estou sendo repetitivo aqui, mas pode ser também que seja aquele resumo bom da ópera, assim, né? Vai perguntar um pouco, assim, da tua visão. O que você tem visto, assim, que está funcionando bem, de melhores práticas, assim, em termos de sistema, que você enxerga que é algo que pode se globalizar, ou que seja algo que vai ser adotado aí pela maioria dos países, né? Como que o setor de embalagens aí pode se preparar diante do cenário atual, assim, na sua visão? Deixa eu pensar. Bom, eu sempre tento recomendar materiais que são reciclados, quando possível, né? Reciclados, né, mundialmente, assim, tipo, por exemplo, o papel. Claro, depende das barreiras e tal, mas tentar ter essa visão global de quando fazer, né, alguma recomendação em termos de materiais, ah, né, quando possível. Mas a outra coisa que eu diria que eu não falei ainda foi da parte de rótulos. A Europa anunciou aí o rótulo por cor, né, cor e ícone, né, tipo um login, assim, um desenho do material para poder conectar com as latas de lixo ali, né, para coletar. E isso era na Alemanha, assim, então eles estão tentando unificar isso na Europa. Como unificar isso globalmente? Não sei, cada país tem o seu sistema, né? Mas eu acho que é um challenge grande para empresas, é a parte de rótulos, de ter global e tu tem o quê? Um logo para cada país, né? Ou para cada região. Ou desenvolvimento desse digital, né? De rótulo Passaporte digital. digital. Passaporte digital, ou não QR Code, mas esse 3, ele é 3D, o QR é 2D, né? É que tem várias informações ali, não só de reciclagem, mas tu pode acessar a rastreabilidade, tu pode acessar, se for de papel, tu pode acessar o deflorestamento, né? O que é o traceability da árvore, da mata lá que veio, aquela de papel. Então, tem um desenvolvimento nessa parte de rótulos, e eu acho que talvez isso seja o que vai unir globalmente, né? Porque é Parte como de comunicar comunicação, né? A parte de comunicação, né? Então, se legal. globalmente. Você respondi, mas Tudo bom, Renata? tudo bem, Antônio. Eu chamo Antônio, mas é Toninho Catador. Antônio é só no registro, só. Tudo bem, Toninho. Você estava falando na questão das maquininhas, né? Que coloca lá a embalagem, recebe o dinheiro. Você já colocou na maquininha, pegou dinheiro? Você vê as pessoas fazendo isso? Ou outros, pessoas que não são catadores, mas às vezes pegam nos vizinhos e levam lá para juntar um dinheiro? Eu era essa pessoa na Alemanha. Porque, assim, eu tinha amigos é, da África, Middle East ali, e eles não davam bola para isso. Inclusive, se tu for para Croácia, quem mora próximo da Croácia, eles compram água, né, garrafas assim de água na Polônia e não não. Se tá perto da Alemanha, perto da Polônia, eles compram na Polônia e não compram na Alemanha, porque na Alemanha tu paga esse 10 centavos aí, 15 centavos, acho que na verdade na Alemanha é um pouco mais. E se tu compra da Polônia, tu não paga isso. Só que, claro, tu também não retorna, só que eles não têm esse interesse de retornar, né? Infelizmente ainda tem essa coisa. Mas, sim, eu e o pessoal alemão mesmo, todo mundo recolhe, todo mundo faz, e a gente usa a gente recebe um papelzinho, né? E a gente usa isso no desconto. Então, como é no supermercado, na Alemanha a máquina é no supermercado. Então, tu já leva no supermercado, já põe de volta, recebe
o dinheiro ali, que é um papelzinho, e aí quando eu vou, aí eu já vou no supermercado fazer minhas compras, Mas eu já isso uso quando você era morava na Alemanha ou na Austrália hoje em dia? na Alemanha. Ah, tá. Na Austrália, não tem muitos, e a localização deles também, alguns é em supermercado, mas não todos, vários são em estacionamento, um Estação de lugar mais trem. afastado. Então não é tão prático. Eu acho que na Alemanha era muito mais prático, tinha muito mais e era fácil. Eu levava, retornava, pegava o dinheiro e usava, né? No mesmo local, no mesmo supermercado. E aqui é um pouco mais difícil, porque daí tu vai receber ou o dinheiro ou o vale ali, e aí tu tem que ir em outro lugar. Então é comportamento. Mas na Alemanha isso era bem comum. Mas eu acho que é porque já está também integralizado, né? Já está bem. E é fácil também de acessar, né? Acho que isso é uma questão muito importante. Se fosse mais fácil aqui, mais gente faria. Ô, Toninho, só dando uma contribuição que eu tenho visto aqui também pelo Rio, eu vejo que o valor que é oferecido nesse incentivo, ele vai dizer o quanto que as pessoas vão se engajar nisso, né? E a maioria dos programas que eu vejo, pelo menos aqui, às vezes não tem um valor que engaja tantas pessoas. Então, por exemplo, as máquinas de retorno que tem no metrô aqui, que tem em vários países, assim, né, uma marca conhecida, e até hoje eu não vi ninguém, assim, várias vezes que eu fui no metrô, eu não vi ninguém deixando um material Nossa, nessas eu embalagens. nunca vi também. E às vezes tá Nunca vi. desligada, né? Às vezes tá É, desligada. é. Não, eu já vi ligada várias vezes, assim, parece até que Eu é um vejo ponto mais ela de comunicação. desligada. É, parece que é um ponto de comunicação ali, de divulgação, de coisa e tal. Mas eu tive uma experiência em Petrópolis, quando eu estava na gestão pública lá, que lá tem um projeto da Enel, o Eco Enel, onde o pessoal leva o resíduo e ganha desconto na conta de luz. E dava um valor assim, tipo, não ia mudar a vida de ninguém, mas, sabe, 20 Mas centavos o quilo. engajava, né? Aí tinha gente, olha só, tinha condomínio que às vezes o porteiro ali, o faxineiro, ele juntava resíduo de várias casas, de várias pessoas e levava numa caminhonete no ecoponto. Você chegava com um monte de coisa. Moradores levavam lá também. Então, esse era um projeto lá que tinha uma certa adesão da população, né? Não era aquele pessoal de maior poder aquisitivo, era geralmente quem assim, né, precisava de um apoio maior, mas tinha um desconto na conta de luz que era interessante para as pessoas, né? Então era um sistema aí que funcionava. O que tem funcionado também em algumas cidades ali do Paraná, assim, trabalha ali na Klabin e a gente tem alguns projetos. É a questão assim, você aliar isso, a prefeitura financia um projeto que chama Feira do Bem. Tem em Telêmaco, em Ponta Grossa tem um projeto também, se não me engano é Ponta Grossa, tem um projeto que a prefeitura financia a questão de agricultores locais e aí a população troca por resíduo. Então, e aí vai fazendo isso, tem uma roteirização, assim, poxa, engaja super e o material vem limpinho também, muito de alta qualidade, né? É uma coisa que a gente vê que funciona também, né? Obviamente tem o custo disso, né, para o município, mas bem interessante. Eu ia dizer que eu acho que na Alemanha era 25 centavos. E aqui são 10. Né? Então, realmente, isso já Já dá uma muda, né? diferença. Sim, perfeito. E aí, até em relação, você falou assim, da mudança uma curiosidade. Teve a mudança de embalagem ali, do chocolate Mars, ali você comentou, do plástico para o papel. Essas mudanças têm essa questão, é um material reciclável e tudo mais, mas como que isso se comporta na prática ali você falou que eu acho que tem 3 recicladoras ali na Austrália, ou 3 produtoras, né? Não sei quantas recicladoras tem na Austrália, mas como que funciona o sistema de tem a coleta lá que você falou, que são dois, né? 2 tipos, mas vai para uma triagem manual, máquina, isso de fato consegue ser separado, triado e voltar para a cadeia produtiva como matéria-prima, ou ainda tem essa dificuldade? No caso dessas pequenas embalagens, assim, que às vezes substitui, um flexível, né? Sim.
Aqui é maquinário, então por isso tem muito limitação em termos de formato e tamanho. Então, mesmo que seja papel, tem que ser flat, né? Tipo, não pode ter 3D. Se for 3D, ele vai considerar plástico. Então, por exemplo, o Como copo de assim papel. 3D? Então, assim, tem que ser. Se não tiver assim, flat, não vai para papel. Se tiver assim, se for uma garrafa, Ah, tá, de papel, assim, ele vai achar que uma é de caixa pé. de papel. Não, não. Isso, se for uma caixa que tu não amassar ela, Ah, ele vai entendi. para papel, vai para Ah, plástico. o leitor lá, ele separa assim. Exato. Entendi. Então, ele é com essas máquinas, tem um limite, bem limitado, eu diria, porque eu acho que muita coisa não é reciclada aqui. Justamente por isso, por exemplo, coisas menores que um cartão de crédito também não passa para reciclado, então vai tudo para aterro. Então, por exemplo, o Mars, né? Eles fizeram longo o suficiente que fosse maior do que um cartão de crédito. Semana passada também estava discutindo isso, eles fizeram um sós, lá, um ketchup, é um quadradinho assim de plástico que tu aperta, tá? Então ele é tipo, deixa eu ver aqui. Ah, eu vi que na Austrália tem tipo um de sushi antes tinha, né? Que era tipo um shoyu num peixinho assim. Isso. Então é tipo assim, 4 centímetros, mais ou menos, tá? Nunca vai Ah, ser reciclado isso. não, aí o que que eles fizeram? Eles mudaram para papel, claro que tem barreiras, então, tipo, mas é reciclado aqui na Austrália, e eles tiveram que fazer o tamanho de um cartão de crédito para poder ser pego na triagem, entendeu? Então, esse tipo de coisa que eu meio que discuto aqui, porque eu acho que a gente tem que realmente investir na infraestrutura, senão a gente vai ser sempre limitado com essas coisas. Tipo, a gente pode reciclar outras coisas, mas não está sendo reciclado por causa dessa limitação. Mas, sabe, umas coisas assim que eu acho bizarra, né? E outra coisa que eles mandam muito para aterro, por quê? Porque a terra aqui, o país é enorme, só tem gente morando O resto é na deserto. costa. O resto é deserto, não é um aterro perto da tua casa. Tu não sente o cheiro, tu não vê, né? E quando a pessoa não vê, ela não questiona. Então ainda tem essa, né? É muito aterro aqui e tal, apesar do custo para o governo ser alto, mas porque é meio que esconder o problema lá, né? Provavelmente é mais barato do que investir em infraestrutura. Mas tem um pouco de Interessante. manual também. Então eu sei que o grande, assim, é no maquinário, mas também tem um pouco de manual, mas é muito pouco, porque o custo do- da mão de obra aqui, né, é muito alta. Entendi. Poxa, perfeito. Essa era uma outra dúvida. Então aí tudo, aí o que é rejeito vai para aterro, não tem aproveitamento energético, muito desse rejeito. Então, o custo Não, tem muita terra, né? Acho que é problemas semelhantes ao Brasil. Acho que é interessante, gente. Eu não sei o que vocês acharam, achei muito bacana. Renata, olha, novamente, muito obrigado pela sua disposição, por abrir mão aí da sua rotina também. Obrigado pelo tempo dedicado. Quem quiser que a gente puder abrir aí para a gente dar um print aí na tela, quiser abrir a câmera, fique à vontade. É, quem ficou até o final. E posso dar um print aqui? Ó, com os 10 restantes, não vão sair mais, ó. Vou dar um print aqui. Show. Vou mandar aqui, ó. Quem quiser. eu que agradeço, obrigada por todos. Você vai ver o rostinho de vocês agora. Muito bom. Gente, muito bom, muito obrigado. Renata, que sua carreira prospere ainda mais, levando informação, levando soluções
e trazendo essa perspectiva global aí. Muito legal te acompanhar no LinkedIn. Gente, segue a Renata nas redes aí, e vamos fortalecer o trabalho dela, que é tão fundamental, trazendo essa visão aí. Eu acho que deu para a gente aprender muito. Quem atua em diferentes áreas, eu acho que tem coisas que dá para a gente ver, até oportunidades. Então, espero que a gente tenha agregado e vocês saído um pouquinho melhor do que entraram nessa live. Um abração e Obrigada. vamos jogando. Tchau, tchau. Próximo. Tchau, Obrigado, Renata. Renata. Obrigado, Adson. Tchau. Boa tarde, pessoal. Obrigada.